E aí, pessoal, tudo beleza com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 3 e o título da nossa aula é A Revolução Russa. Essa é a nossa última aula, né, referente ao capítulo 3, o primeiro capítulo da unidade 2. Então, como nós temos por hábito fazer, vamos recapitular, né? Vamos lembrar um pouco o que foi que nós vimos na aula anterior. Até porque o conteúdo, né, os objetos de conhecimento que nós trabalhamos na aula anterior estão intimamente relacionados com o tema da aula de hoje. Tanto que o capítulo 3 se chama A Primeira Guerra Mundial e a Revolução Russa. Né? Então, na última aula, nós estudamos a Primeira Guerra Mundial. Desde a primeira aula referente a esse capítulo, nós já tínhamos, né, comentado a respeito do contexto social, político, da virada do século XIX para o começo do século XX, que propiciou aquilo que depois ficou conhecido como a Era da Catástrofe. Né? A Era da Catástrofe é justamente esse período que nós estamos estudando agora, que vai do começo da Primeira Guerra Mundial ao final da Segunda Guerra, né, que nós vamos estudar no próximo capítulo, o capítulo 4. Então nós vimos como foi que essa guerra foi sendo construída dentro daquele contexto que é chamado também de paz armada. Né? Havia a Belle Époque, né? Aquele período de prosperidade, de desenvolvimento social, cultural, e que passava a impressão, né, de que esse progresso levaria a humanidade a uma paz definitiva. Só que por trás disso nós tínhamos o contexto do imperialismo, né, dos nacionalismos, do revanchismo, né, aquela disputa por áreas a serem exploradas, inclusive fora do continente europeu. Então tudo aquilo, juntando evidentemente com a segunda fase da Revolução Industrial, vai levar ao caos, né, aquilo que nós conhecemos como a Era da Catástrofe, certo? Então na aula passada nós falamos sobre o início do conflito, né? Ou seja, os motivos que deram razão ou que deram que estimularam a Primeira Guerra Mundial, e falamos sobre o estopim, que é o momento em que se tem a justificativa para o começo da guerra, que foi o assassinato do arquiduque do Império Austro-Húngaro, o Francisco Ferdinando. Bom, falamos sobre o cotidiano das batalhas, né, principalmente sobre a guerra de trincheiras, e por fim falamos sobre os efeitos geopolíticos, ou seja, de que maneira a guerra terminou e como foi que ficou o contexto político mundial, né, depois da Primeira Guerra, né, com a assinatura do Tratado de Versalhes, a criação da Liga das Nações, né, e todos aqueles territórios que pertenciam a algumas nações que foram derrotadas, né, claro, principalmente a Alemanha, como foi que aquilo foi redistribuído entre os países que venceram a guerra. Esse contexto do final da Primeira Guerra Mundial vai ser determinante, inclusive, para o crescimento das forças, né? E aí a gente está falando do fascismo, e quando a gente pensa na Alemanha especificamente, do nazismo. Né? São essas forças que vão dar origem justamente à Segunda Guerra Mundial, e que nós vamos explorar no próximo capítulo. Ok, pessoal? Então, dentre esses fatos que nós discutimos, talvez aquele assim que teve um destaque maior, porque é a característica mais conhecida da Primeira Guerra Mundial, que é justamente o cotidiano dos soldados, o inferno, né, como eu coloquei aí na tela, dos soldados que lutaram nas trincheiras, né, com batalhas que duravam meses, matando centenas de milhares de soldados. Inclusive eu gravei uma edição do podcast Leituras para Entender o Mundo, está disponível lá no Google Sala de Aula, específico sobre esse tema do inferno nas trincheiras, né, dessa luta, dessa batalha que resultou, né, numa morte, como eu coloquei, em escala industrial, porque uma das minhas preocupações foi relacionar essa segunda revolução industrial com a morte em massa de pessoas durante a Primeira Guerra, porque com a Revolução Industrial nós vamos ter o estímulo para as disputas econômicas, né, por territórios também, etc. Mas com a Revolução Industrial, é claro, né, pessoal, a gente vai ter um aumento e um desenvolvimento na produção de armas, e essas armas vão ser mais letais, né, do que as que existiam antes. No entanto, a gente não pode esquecer também
que algumas coisas não foram inventadas para servirem como armas de guerra, como por exemplo os aviões, que eu destaquei na aula passada e vocês estão vendo na imagem agora, mas que acabaram sendo utilizados também como armas de guerra. Falamos bastante também sobre a propaganda, né, como a propaganda foi utilizada para convencer as pessoas a participarem, né, da guerra. Mas antes disso, né, antes desse efeito de convocar as pessoas, de estimular as pessoas a ingressarem na luta, na batalha, essas propagandas também foram bastante usadas para acirrar as intrigas, né, entre as pessoas, entre os países, para estimular as pessoas a odiarem, né, as sociedades ditas inimigas. Isso aconteceu muito na Alemanha e na França, principalmente por causa daquilo que a gente chama de revanchismo. A França e a Alemanha já haviam, né, não fazia tantas décadas assim, participar de uma guerra, disputando um território que fica entre esses dois países, que é o território da Alsácia e Lorena. Então todo esse contexto, né, dos nacionalismos, do revanchismo, do imperialismo, provocou a Primeira Guerra, né? Mas para que de fato as pessoas se engajassem nela, foi utilizado bastante essas propagandas que a gente conversou na aula passada. Bem, mas para fazer uma transição entre o conteúdo passado e o conteúdo de hoje, eu lancei uma pergunta na aula passada que foi a seguinte: e a Rússia nessa história? Porque a gente falou bastante na Rússia no começo da guerra, né? Porque ela fazia parte de uma daquelas alianças, né? Que era chamada de Tríplice Entente, junto com a Inglaterra e a França. É claro que ao longo dos anos, né, outras nações foram entrando, né, saindo de uma aliança, entrando na outra, etc. e tal. Mas a Rússia era uma das protagonistas, tanto que é uma das primeiras nações que vão declarar guerra. Mas aí depois, mais para o final, a gente não falou mais na Rússia. E aí eu lancei essa pergunta, né? E a Rússia nessa história? Bom, é porque a Rússia tinha sua própria história naquele momento. E principalmente a partir de 1917. Porque é o ano que nós temos a Revolução Russa. E por causa dessa Revolução Russa, a Rússia vai sair da guerra. É por isso que no final dela, a gente não falou mais neste país, né? Porque nós iríamos ter um momento específico para tratar disso. Então, os dois objetivos dessa aula de hoje são, acompanhe na tela, por favor, mas está no livro de vocês também. Conhecer a conjuntura social, econômica e política da sociedade russa às vésperas das primeiras revoltas contra o governo czarista. Então nós vamos tentar entender que sociedade era essa, né, que na Rússia acabou gerando a revolução. E nós vamos também identificar os grupos envolvidos na deflagração da Guerra Civil e suas motivações após a queda do czar. O czar é o nome que se dava, né, ao imperador na Rússia, certo? Então, assim, se houve uma revolução, a gente tem que entender quem fez essa revolução e por que fez essa revolução. Então a gente tem que entender um pouquinho como era essa sociedade, né? Eu diria um pouquinho não, a gente tem que entender de fato, né? Senão a gente não compreende por que foi que aconteceu essa revolução e principalmente porque é que ela é tão importante, né, para a história da humanidade no século XX, tanto que a gente está falando dela até hoje. Recentemente nós tivemos uma série de comemorações, né, etc e tal, foi muito exposto na mídia porque nós tivemos os 100 anos, né, dessa revolução. Então é lógico que ela repercute no mundo atualmente. Bom, meus amigos, mas a primeira coisa que nós temos que nos perguntar, né, é a respeito de uma palavra que é um conceito fundamental aqui, que é revolução. Tanto que, observem na tela, vocês estão vendo o ícone do podcast Leituras para Entender o Mundo. Então, o tema dessa semana é revolução. O que é revolução? Ouçam porque eu aprofundo essa discussão lá. Mas resumindo, revolução é uma grande transformação. Ou seja, é uma transformação que muda de fato a vida da maioria das pessoas em um lugar. Quando nós estamos falando, é claro, de uma revolução política, né? De uma revolução social. Com um peso histórico muito grande, como foi o caso dessa Revolução Russa. Então, houve essa transformação muito grande na sociedade russa, e aí, a partir de agora, a gente vai entender por que aconteceu, certo?
Bom, como era a sociedade russa? Quem fazia parte daquela sociedade? Então, observando essa pirâmide aí, que eu convido vocês a prestar atenção na tela, nós temos a família imperial, ou seja, a família do czar, certo? O imperador, sua esposa, né, seus parentes, etc e tal. Aí nós temos um pouco mais abaixo a burguesia, né, os militares, né, o clero, os governantes, ou seja, a elite, né, dirigente, aquelas pessoas que tinham por responsabilidade governar mais diretamente, os altos funcionários públicos, né, como nós chamamos também. E lá embaixo, ou seja, formando a maior parte da população, né, quase a população toda, se a gente for pensar na estatística, eram os camponeses e os operários. A Rússia naquela época, pessoal, e que época é essa que eu estou falando? Eu coloquei aí em cima, ó, Sociedade Russa no começo do século XX. Então, lá por volta do ano de 1910, a Rússia era um país praticamente rural. A maioria das pessoas viviam na zona rural. E as pessoas que trabalhavam nos centros urbanos trabalhavam em grande parte nas fábricas, né, onde eram extremamente explorados e não tinham direitos praticamente nenhum, sequer podiam votar, né, não, evidentemente não tinham direitos trabalhistas também. Era uma sociedade, como alguns historiadores dizem, semi-feudal, né, porque as relações que se estabeleciam lá no campo, na vida rural, ainda eram muito semelhantes àquela do feudalismo, né, que vocês já estudaram no 7º ano. Então, a pergunta diante dessa pirâmide é a seguinte: quem deseja realizar uma revolução? Vamos recapitular, sem pressa. Se a revolução é uma grande transformação social, histórica, então nós temos que nos perguntar quem quer fazer essa revolução. Então, enquanto eu faço essa pergunta a vocês, vocês vão olhando para a pirâmide. E aí vocês vão pensar, é a família imperial que quer essa grande transformação? É a burguesia, os altos funcionários públicos, o clero da igreja ortodoxa, que era a igreja, né, lá da Rússia? É claro que não, né, pessoal? Porque essas pessoas que viviam numa situação, digamos, melhor, até privilegiada, viviam numa ótima situação, vamos falar mais diretamente, não iam querer uma grande transformação. Quem é que vai querer uma grande transformação? É quem está sendo explorado, é quem está passando fome, entenderam? Que são justamente esses camponeses e esses operários. Então nós temos que primeiro partir desse princípio. Esse cartaz é muito interessante, ele foi produzido lá em 1918, né? E um cartaz russo, portanto um documento histórico, né? E ele serve muito bem para ilustrar. Se vocês estiverem vendo aí direitinho no celular, na tela do celular, dá para perceber que tem um czar, né, em cima. Ele está chicoteando o povo que está lá embaixo carregando, né? Justamente tem um representante aí das pessoas mais ricas, né? Um burguês rico, um industrial, uma pessoa muito rica e um membro do clero, certo? Da igreja ortodoxa. Então observe que o povo está carregando. Isso aí é uma alegoria, né? Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Mas é uma ilustração do sentimento que as pessoas tinham, né, em relação à sociedade russa daquele período. A Rússia, pessoal, é um país enorme, né? É o maior país do mundo em termos de extensão territorial. Naquela época já tinha, na época da Revolução Russa, mais de 100 milhões de habitantes. Mas como eu falei para vocês, a maioria vivia em condições precárias, né? Em péssimas condições. E o regime político nós chamamos de czarista. Ora, então esse é o momento da gente tentar lembrar um pouquinho do que a gente já estudou antes na história, certo? Então vocês viram que existiu na formação das nações, né, no começo da modernidade, um regime político que nós chamamos de absolutismo. Absolutismo é quando o rei ou o imperador ele concentra todos os poderes em torno dele. Então o que nós tínhamos na Rússia era um regime absolutista. Por isso que o livro de vocês deixa claro, inclusive esse trecho que está aí na tela, eu extraí do próprio livro, viu? Só que nós usamos o termo regime czarista, né? Porque o governo estava nas mãos do czar, né? O czar era um imperador. Há um texto muito interessante, que é outro documento histórico que eu trago para vocês, que foi uma reivindicação, né, que centenas, que milhares de pessoas organizaram para pedir ajuda ao czar, porque a situação na Rússia, no começo do século XX, para a maioria das pessoas, era trágica, né? Então as pessoas resolveram parar um dia, né,
Era como se fosse uma greve ali de um dia, fizeram uma manifestação. Isso foi em 1905, viu? No comecinho do século XX. E eles escreveram tipo um abaixo-assinado, tentando mostrar ao czar que o povo estava sofrendo e precisava da ajuda dele. Então, eu não vou ler todo para vocês, mas eu queria que vocês observassem essa parte que está destacada. Fomos transformados em pedintes, somos oprimidos e estamos à beira da morte. Paramos o trabalho. Não pedimos muito, a redução da jornada de trabalho para 8 horas, o estabelecimento de um salário mínimo, ou seja, era uma coisa pacífica, né? Ali você tinha crianças, idosos, né? Trabalhadores, jovens também lá naquela manifestação. E nesse outro trecho que eu destaquei, eles diziam assim, lá nesse abaixo-assinado, né? Nesse documento que eles queriam que chegasse às mãos do czar. Estamos procurando a nossa última salvação. Então, olha que coisa interessante. Eles estão vendo, eles estão enxergando o czar como se fosse a última possibilidade deles se salvarem. Mas o que aconteceu, o resultado dessa manifestação é que o exército, né, acabou, a guarda, né, do czar, não estava acostumado com nenhum tipo de manifestação, né, lá na Rússia e tudo, acabou atirando, né, nas pessoas, e aí morreram centenas de pessoas, e isso acabou é, mostrando, né, à população russa que era necessário que eles reagissem, de fato, né, que se organizassem para poder mudar a realidade social deles, porque não dava para esperar pelo czar, não. Viu? Então eu queria chamar a atenção de vocês para algo que na verdade a gente já vem falando bastante nas outras aulas, o poder das imagens, né? Como as imagens são bastante usadas, né, na história para levar as pessoas a agirem. Então, na aula passada, na Primeira Guerra Mundial, eu mostrei uma série de cartazes, né? Quando a gente estudou a Primeira Guerra Mundial, eu mostrei uma série de cartazes que tentavam convencer as pessoas a participar da guerra. Então, isso não foi diferente lá na Revolução Russa, não. O livro de vocês, ele utiliza uma tática que eu queria que vocês dessem muita atenção, viu? Ele usa, geralmente, uma imagem que ele chama de imagem condutora. E aí ele vai analisando essa imagem e vai contando a história daquele fato que ele está narrando através dessa imagem. Eu pergunto a vocês, meus queridos, vocês já perceberam isso? Eu sou todo elogios, né? Esse livro didático de vocês, entre outras coisas, por causa disso. Por conta dessa imagem condutora. O livro é capaz de fazer a gente entender o que aconteceu lá naquele episódio, se a gente for acompanhando a análise que eles vão fazendo da imagem. Então, no caso desse capítulo sobre a Revolução Russa, eles usam um cartaz, né, produzido pelo Vladimir Mayakovsky, onde o cara vai comparar a situação da Rússia antes e depois da Revolução. Viu? Então eu estou mostrando aqui a vocês, eu vou mostrar também alguns fragmentos dessa imagem, desse cartaz, mas eu queria que depois, quando vocês estivessem lendo o capítulo, né, ou relendo, observassem isso com mais cuidado ainda, certo? Por exemplo, a questão da sustentação do czarismo. Eu estou colocando só a parte de cima do cartaz agora, viu? Eu vou voltar para vocês verem, certo? A parte de cima e a parte de baixo faz parte do mesmo cartaz, porque é uma comparação, né, que o Mayakovsky está fazendo. E agora eu estou mostrando só a parte de cima. Então, quem era que dava sustentação ao czar? Era a polícia política, né? A Okhrana, né? A pronúncia em russo é super difícil, mas era a polícia política. A igreja ortodoxa, né? A igreja ortodoxa, só para vocês rapidamente lembrarem, ela tem origem lá no cisma do Oriente, né? Na separação da igreja católica apostólica romana da igreja bizantina. Então, depois que foi formada a igreja bizantina, a igreja lá de Constantinopla, isso lá no ano 1054, aí, a partir dessa igreja bizantina, foi criada a igreja ortodoxa, que é a que funciona na Rússia até hoje, né? Que a maioria dos cristãos lá pertencem a essa igreja ortodoxa. Então, o exército, evidentemente, né? E os altos funcionários públicos. Se vocês prestarem atenção nessa imagem, quando vocês estiverem relendo o capítulo, observem que cada um desses está sendo representado nesta parte do cartaz, viu? Então, essas pessoas davam sustentação ao czarismo. E as pessoas que não apoiavam o czar, o que sobrava para elas? Sustentar aquele regime, né? Sustentar aquela sociedade, como a gente viu no outro cartaz. E quem não aceitasse isso,
aí acontecia o quê? O que vocês estão vendo nessa parte do cartaz que eu estou destacando na tela, né? As pessoas sendo enforcadas. As pessoas estão sendo mortas. E nessa parte de baixo aí da tela, vocês estão vendo um outro detalhe do quadro, onde se vocês olharem a imagem do cartaz todo, né, talvez vocês nem enxerguem direitinho o que é que está acontecendo, mas quando você presta atenção nos detalhes, aí você vai ver que tem uma pessoa que está embaixo, né, das outras, elas estão sobre essa pessoa. São as pessoas mais ricas, né, são as pessoas da elite que estão como se as pessoas fossem uma cadeira, né, ou uma cama que os outros ficassem por cima, que é justamente os trabalhadores, né, de uma maneira geral. Então eu coloquei essa pergunta: o cartaz é uma alegoria. Vocês lembram o que é isso? A alegoria a gente falou bastante quando nós estávamos estudando a proclamação da República no Brasil. Porque uma alegoria é uma forma de representar, certo? Um fato histórico, dando a entender os detalhes, né? Justamente o sentido que aquele fato tem, que aquele acontecimento tem, certo? Então, nesse caso, a alegoria ela pode ser um poema, certo? Pode ser uma música. Nesse caso aí é o cartaz que o Vladimir Mayakovsky produziu, beleza? Bom, falando, tentando resumir, digamos assim, né, a sociedade russa daquele momento anterior à Revolução, a gente vai dizer que havia a ausência de três coisas, certo? A ausência de liberdade de expressão, de liberdade de organização e de liberdade de manifestação. Ou seja, pessoal, as pessoas não tinham liberdade, né? Então, evidentemente, elas passavam fome. Evidentemente, elas eram quase escravizadas. Mas, se nós formos comparar a situação da Rússia com a situação dos outros países mais, das potências, né, na Europa, aí a gente vê que a situação das pessoas lá era muito diferente. Então, desigualdade social, né, perseguição política, certas limitações dos direitos, nós vamos ter em qualquer lugar. Mas a situação na Rússia era muito pior, né? Porque as liberdades que em outros lugares as pessoas tinham, lá na Rússia não tinha de jeito nenhum. E qual foi o maior exemplo disso? Foi o Domingo Sangrento. Josemar, o que foi o Domingo Sangrento mesmo? O Domingo Sangrento foi aquela manifestação que eu falei para vocês antes, né, em que as pessoas se reuniram, não era para matar o czar, certo? Não era para lutar contra o exército, era uma manifestação pacífica que acabou resultando num massacre, né? Numa violência terrível, como é dita, contra essas pessoas. E a partir daquele momento, aí vocês vão ter que entender que a chave vai girar, certo? A partir daquele momento nós vamos ter uma mudança, porque a sociedade russa vai perceber que tem que lutar pelos seus direitos. É nesse momento que vão surgir os sovietes, né? Os sovietes eram justamente conselhos, né, de operários que se formaram nas fábricas em vários lugares da Rússia, justamente para lutar pelos seus direitos, para reivindicar seus direitos, para ter liberdade de expressão, para ter liberdade de opinião, de manifestação, etc. e tal. Só que, calma, é importante entender que no universo da política as pessoas não pensam todas elas do mesmo jeito. Há divergências, né? Todos queriam uma melhor condição de vida. Só que havia ideologias diferentes, havia formas diferentes de se chegar a essa melhoria das condições de vida. Então, no caso lá da Rússia, a gente tinha duas ideologias: o comunismo e o anarquismo. A diferença básica, né, para que nós não nos alonguemos demais, é que no comunismo eles acreditavam, aqueles que defendiam o comunismo, né, acreditavam que eles tinham que tomar o poder, tomar o Estado, fazer uma ditadura onde os ditadores seriam justamente os operários, os trabalhadores, para acabar com aquela desigualdade, e depois disso o Estado podia ser extinto, né? Mas os anarquistas não. Os anarquistas não acreditavam nessa possibilidade de ainda existir o Estado, o governo, né? Era necessário que fosse extinto, assim, de uma vez por todas, e aí as próprias pessoas iam se autogovernar através, por exemplo, desses sovietes, né? Que eram esses conselhos, essas representações de trabalhadores, ok? Bom, mas aí, pessoal, é o seguinte, com essas manifestações, né, com essa percepção que as pessoas tiveram depois do Domingo Sangrento, em que se eles não agissem, a situação deles não ia mudar, o governo teve que fazer alguma coisa, certo? E o que foi que o governo fez?
o governo criou a Duma. A Duma era o parlamento, certo? Foi convocada eleições, as pessoas votaram em representantes que iam formar, né, como se fosse o Congresso Nacional, que nós chamamos no Brasil hoje. E essa Duma chegou a fazer algumas reformas, né, pessoal? Como, por exemplo, nós podemos dizer que aconteceu o fim do absolutismo, já que o czar não ia governar mais sozinho, agora tinha um parlamento também. Só que aí, pessoal, o que é que a Duma vai fazer? A Duma ela é formada também, na maior parte, por a elite. E essa elite não está comprometida com a grande mudança, né, na sociedade, para mudar a situação de fato daquelas pessoas que chegavam a passar fome, né? E que trabalhavam praticamente o dia inteiro. Então a Duma, o parlamento, vai mandar reprimir as manifestações. Então o povo continuava se manifestando a favor de mais mudanças, mudanças mais severas, né, mais radicais. Só que o que foi que o parlamento fez? A Duma mandou reprimir violentamente essas manifestações. Então aí é claro que o povo vai perceber que não vai ser através dessa Duma, né, que eles vão conseguir mudar a situação deles. Só que aí, cara, a situação vai piorar mais ainda depois que a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial. Então, pô, o exército russo formado por milhões de pessoas era um exército formado por muita gente, mas muita gente completamente despreparada, sequer tinha botas para todos os soldados, era um exército assim pobre apesar da quantidade de pessoas, né? Então, assim, toda aquela situação que você tinha que já não era boa, estava muito longe disso, piorou mais ainda com o país envolvido numa guerra. Imagine aí, né, com os gastos, né, sendo destinados à participação da Rússia nessa guerra. Então as pessoas vão começar a reivindicar de forma mais concreta e direta essas 4 coisas que eu coloquei na tela aí que vocês vão olhar fixamente e mentalizar: terra, democracia, república e liberdade. Né? São as 4 coisas que as pessoas vão reivindicar, entendendo que tudo isso aí só pode ser conseguido naquele momento se a Rússia se retirar da guerra, né? Porque a guerra, para a maior parte das pessoas, não faz sentido algum. Então, devido a essas pressões, né, populares, manifestações, né, que aconteceram na Rússia naquele momento, acabou acontecendo a derrubada do czar, certo? Ou seja, o czarismo acaba, só que naquele momento é preciso nós pararmos agora para entender o seguinte: essa queda do czar, a derrubada do czarismo, quando os comunistas tomaram o poder, só é o começo dessas 2 revoluções que aconteceram no ano de 1917. Como assim, Josemar? Observem que na tela eu coloquei as revoluções de 1917, que na verdade foram 2. O livro de vocês não cita dessa maneira, mas eu vou acrescentar aqui. Uma é chamada de Revolução Branca, a outra é chamada de Revolução Vermelha. É a Revolução Vermelha, a Revolução de outubro de 1917, de acordo com o calendário deles lá naquela época, que de fato vai mudar a vida das pessoas, certo? Porque quem primeiro chega ao poder, depois da derrubada do czar, são os mencheviques. Opa, calma, hora de dar outra parada para a gente entender o seguinte. Dentro do Partido Social Democrata Russo, dentro do pensamento que queria derrubar o czar e mudar as condições de vida do povo, havia uma divisão: os mencheviques e os bolcheviques, certo? São palavras russas que significam minoria e maioria. No caso, os bolcheviques, a maioria. Esses eram os mais radicais. Mas quem primeiro tomou o poder foram os mencheviques. E os mencheviques fizeram algumas reformas, certo? Como, por exemplo, a redução da jornada de trabalho. Houve a legalização dos partidos políticos, né? Isso é importante também. No entanto, a Rússia permaneceu na guerra, não fizeram a reforma agrária. Então isso aí acabou dando força para os bolcheviques se organizarem e derrubarem os mencheviques do poder, que é a Revolução de Outubro. Né? Que é essa que é de fato conhecida como a Revolução Russa. Quando a gente pensa na Revolução Russa, a gente vai pensar em quem? Nesse cara que vocês estão vendo aí na tela agora, que é o Vladimir Lenin. Lenin, ele, durante esse processo todo que eu estava falando antes, ele estava exilado.
Ele tinha sido expulso do país. Ele estava lá na Suíça. Então, quando os mencheviques chegaram ao poder, né, eles retiraram esses exílios, né? Eles deram liberdade a esses presos políticos, as pessoas que tinham sido condenadas ao exílio, e Lenin pôde voltar. Mas quando Lenin, né, voltou, ele voltou já sabendo que era necessário acontecer uma outra revolução. Porque aquilo que tinha acontecido, que colocou os mencheviques no poder, não estava transformando tanto a vida das pessoas. Então, logo quando ele chegou, ele lançou aquilo que é conhecido como Teses de Abril, cujo lema era paz, pão e terra. Né? E uma das propostas, evidentemente, era tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, certo? A Rússia precisaria sair dessa guerra, né? Que eles não chamavam de Primeira Guerra Mundial ainda, porque não tinha acontecido a Segunda, mas eles chamavam de a Grande Guerra. Então, quando os bolcheviques tomaram poder, aí sim, aí eles tá aí na tela para vocês verem, né? Eles estatizaram a economia, ou seja, as grandes empresas privadas, né, as fábricas, etc e tal, os bancos também, passou para o comando do governo, né? Que eles diziam que era o governo do proletariado, ou seja, dos operários. E aí, como eu disse, eles tiraram também a Rússia da guerra. Aí vocês vão pensar, opa, agora acabou, né? Porque eles tinham derrubado o czar. Os mencheviques assumiram o poder, fizeram algumas reformas, mas não mudou tanta coisa. Depois Lenin volta e organiza uma outra revolução. Essa revolução, né, que vai de fato alterar as condições de vida do povo, porque agora tem reforma agrária, a Rússia sai da guerra. Mas aí, cara, é lógico que o outro lado, né, os grandes empresários, né, e os outros países, como por exemplo a Inglaterra e a França, que eram amigas da Rússia, né, na época da participação na guerra. Eles não vão aceitar isso, né, até porque eles temem que o que está acontecendo ali, a Revolução Comunista, depois se espalhe para o resto da Europa. Sem falar que muitos empresários, né, havia relações econômicas entre esses países e tal. Então, houve uma reação contra os bolcheviques. E essa reação contra os bolcheviques é muito mais violenta em si do que essa guerra ou essa derrubada do czar. É o que a gente chama de guerra civil. Como vocês estão vendo aí na tela, a guerra civil vai de 1918 a 1921, certo? E aí nós vamos ter a morte de milhões de pessoas. Agora, os bolcheviques vencem, certo? Quando os bolcheviques vencem, aí instalam de fato o comunismo, só que quando acaba a Guerra Civil, Lenin, que era o principal líder, né, ele já está bastante debilitado, está doente. E aí, quando ele morre, né, 2 anos depois do fim da Guerra Civil, começa uma disputa pelo poder, principalmente entre Trotsky e Stalin, né? Joseph Stalin é esse do cartaz que vocês estão vendo aí na tela. E esse cara vai assumir o comando, né? É ele que vai governar aquilo que nós chamamos de União Soviética, né? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que vai se formar a partir da união da Rússia com as outras regiões que estavam próximas, né? Que faziam fronteira com a Rússia, onde havia também os sovietes, etc. e tal. Então todas essas nações, esses povos vão se unir nessa mesma nação, nesse mesmo país, que vai ser a União Soviética. E o governo de Stalin é um governo ditatorial. Né? Na verdade, ele implantou uma ditadura que durou décadas e que posteriormente a gente vai falar mais, porque a gente ainda vai falar bastante sobre a Rússia, a União Soviética, né, no caso, durante a Segunda Guerra Mundial. Ok, pessoal? Então, ó, nesse finalzinho, eu queria chamar a atenção de vocês para 2 seções do livro didático que eu sinto que, conversando com alguns alunos, muitas vezes se deixa passar, né? Como se não tivesse tanta importância. Mas é interessante essa seção Enquanto Isso, sempre está lá no finalzinho do capítulo. Porque nessa seção o livro mostra uma coisa que está acontecendo no mesmo momento que acontece aquele fato que a gente está estudando. E é interessante vocês, né, perceberem isso, porque enquanto estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, estava acontecendo a Revolução Russa, não foi assim? E enquanto isso estava acontecendo, aqui no México, eu digo aqui porque é mais próximo de nós, né, estava acontecendo a Revolução Mexicana. É uma revolução social também, né, que tem alguma semelhança com o que estava acontecendo lá na Rússia. Então, deem uma olhada nisso também, não deixem de ler, viu? Outra seção que eu acho interessante vocês olharem sempre que termina o capítulo é o esquema resumo.
Porque o esquema resumo, quando você termina de assistir a aula, relê o capítulo, aí você dá uma olhada lá no esquema resumo, você vai lembrar daquilo que você estudou. Joia? Bom, próxima aula, certo? Nós vamos estudar o desenrolar, né, a continuidade desse processo, porque acaba a Primeira Guerra Mundial, acaba a Revolução Russa, mas aí a gente vai ter as consequências disso, né? E as consequências disso é justamente o crescimento, né, o surgimento daquilo que nós vamos chamar de regimes nazi-fascistas, né? Ou seja, as origens do totalitarismo. Então, capítulo 4, o totalitarismo e a Segunda Guerra Mundial. A gente vai ver as características do fascismo, depois do nazismo, especificamente na Alemanha e tal. Mais uma vez, lembrando, dê uma olhada aqui na descrição da videoaula, porque tem uma série de links, né, para vocês se aprofundarem. Tem link de HQ, tem link de filme para assistir se vocês quiserem, de textos sobre a Revolução Russa, tem muitas fotografias também, certo? Nada disso é obrigatório, mas está ali para se vocês quiserem se aprofundar, viu? Está tudo disponível. Eu vou sempre fazendo a pesquisa, né, e colocando lá os links, ok? E também na descrição tem o link para os 2 podcasts da semana. O Mais História e o Leituras para Entender o Mundo. Beleza, pessoal? Bom, agora a gente vai para a atividade, né? Então, no momento da atividade, deixa eu fechar aqui a minha tela para que vocês possam ver por completo. Beleza? Então, só passando aqui rapidinho para vocês verem que nós vamos ter 4 questões, né? Como de costume na atividade. Mas nessa primeira questão vocês têm um card com um texto, depois uma fotografia, aí depois aquela pirâmide, né, que eu mostrei na aula para vocês, e aí vai ter uma pergunta, né, hora de responder. Com base nas informações apresentadas nos 3 cards acima e a partir da investigação no livro didático, aí vocês vão escrever um parágrafo descrevendo a situação da sociedade russa no início do século XX, antes da Revolução. Beleza? Na questão 2, vocês vão ter um cartaz, né? Aí eu traduzi aí para vocês verem ó, o que está no cartaz. Aí vocês vão ler um texto, certo? Sobre a questão da alfabetização defendida pelos bolcheviques. E na questão vocês vão falar sobre a importância da educação para a sociedade que nós vivemos atualmente. Mas não vão olhar só a pergunta final, não. Leiam tudo. A terceira questão é quase uma questão desafio, né? Aquela que eu coloco um texto um pouco mais difícil e tal. Aí vocês vão assinalar uma das alternativas que vocês considerarem correta. A quarta questão nós vamos trabalhar com cartaz, né? Nós falamos tanto em cartazes, vocês vão observar esses cartazes aqui, já mostrei todos durante as aulas. Aí depois vossas excelências vão ler, né, essa explicação aqui. E no final vocês vão produzir um cartaz. Só que esse cartaz que vocês vão produzir, ele vai ter um sentido muito diferente daqueles cartazes que a gente viu nesse capítulo, já que eles estimulavam a guerra, né, a inimizade. E aí vocês vão produzir, vocês vão desenhar. Como é que vocês vão fazer esse desenho? Pode ser no computador, pode ser no caderno, certo? Pode não ser desenhado, vocês podem fazer uma colagem juntando imagens, né? Aí vocês podem colocar frases também. É como se vocês trabalhassem num departamento de marketing. Só que em vez de estimular a guerra, o conflito, vocês vão estimular a paz, certo? Então, depois vocês vão ler o card bem direitinho para entender mais, mas vocês vão fazer um cartaz, vão produzir um cartaz estimulando justamente a paz entre as pessoas, a paz entre os países, certo? Aí vocês vão enviar pelo próprio formulário lá, viu? Pelo Google Forms vai ter um lugarzinho lá, vocês já estão acostumados, só clicar em enviar, fazer o upload do celular, né? Se vocês fizerem um desenho no caderno, vocês batem a foto, certo? Se for um desenho no computador, vocês fazem um print e mandam para mim lá pelo formulário. Só voltar aqui para a gente fazer o encerramento, certo? Vou colocar a minha tela de volta aqui. Pessoal, é isso. Façam as atividades, certo? Ouçam os podcasts, dê uma olhadinha na descrição do vídeo para ver o material e até a próxima aula. Valeu!